Senhoras e senhores, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário. Sempre bom estar aqui com vocês, trocando experiências, aprendendo um pouquinho junto sobre retórica, prova oral, PCMG. Vamos lá. Tive uma pergunta que diz respeito ao seguinte. Professor, como que eu vou me portar para responder uma questão dissertativa, né, uma questão de prova oral, em que o examinador me peça para sortear o tema? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, como que vai ser lá no dia? Como foi, por exemplo, na minha avaliação? Isso é muito importante, galera. Presta atenção, porque isso aqui é um divisor de água. Eu já passei para alguns alunos. E, bem, vocês estão aqui comigo, confiam em mim, e vou passar essa dica para vocês. Imagina que isso aqui é o saquinho que você vai sortear os temas, tá bom? Tá. Cada pedrinha dessa aqui, em vez de ser o tema, cada pedrinha dessa, vai ser um papelzinho com o número do ponto do edital. Você seleciona lá. Então, no início, você vai selecionar um ou dois temas, a depender do examinador, e vai... A primeira coisa, normalmente, que ele pede é para você dissertar sobre o tema. Você vai falar tudo que você sabe sobre o tema. Ah, professor, não é melhor responder de forma direta? Não, responde tudo que você sabe sobre o tema. Fala tudo que você vem na cabeça. Porque você pode adiantar as perguntas do examinador, o examinador vê que você domina o tema, se dá por satisfeito e não te perguntar outras coisas. Então, às vezes, ele estava programando de fazer uma pergunta, você, durante a resposta, você já fez a resposta, ele se dá por satisfeito, tudo ok. Lembre sempre de tomar o tempo maior do examinador durante a sua fala, beleza? E faça sempre um pensamento top-down, pensamento de cima para baixo. Começa lá com a Constituição, leis, ou começa com tratados internacionais sobre direitos humanos, depois fala sobre a Constituição, fala sobre a lei, e se conseguir transdisciplinarizar, ou seja, trazer um tema que é de um ramo do direito, você traz outro ramo do direito, melhor ainda. Mas isso no final da sua fala. Então, você vai falar sempre de cima para baixo, todo o conhecimento que você tem. De preferência, fale também de conceitos chaves, se tiver princípios, se você recordar a jurisprudência. Quando você citar a jurisprudência, sempre use a fórmula genérica de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, que aí você não cai no risco de errar se é STF, STJ. Então, todas dicas que te ajudam a organizar a sua fala. Pessoal, o que eu estou falando aqui para vocês é baseado em retórica, tá? Aristóteles, quando fala de patos, etos e logos, explicando sobre retórica, ele fala, olha, patos é a questão da paixão, é como você se expressa no mundo para convencer alguém de forma apaixonada. Dentro de uma prova oral, você faz isso com a sua postura corporal, com ênfases, né? Isso vai te ajudar a conquistar o examinador. O ethos, que é quem você é, dificilmente você vai conseguir utilizar na prova e o examinador já sabe, você é um candidato. A não ser que você seja alguém muito famoso, esse ethos influenciaria a sua prova, né? Você, por exemplo, é um influenciador, você é um artista, você é um doutrinador famoso, ou fora isso, quem você é dificilmente vai influenciar na forma com que o examinador vai te perguntar. Isso vai se misturar um pouco com o pato, sua postura corporal e a forma com que você vai se vestir no dia. Falei na última aula também, repito, vá de forma confortável. Sinta-se confortável, principalmente para as mulheres. Qualquer coisa que estiver te incomodando pode atrapalhar no dia da prova, beleza? Mas vá sempre com uma roupa adequada para a ocasião, né? Um homem com terno e gravata, a mulher com uma roupa mais social, que estejam confortáveis e alinhados, ok? Jóia. A terceira parte da retórica, eu falei sobre patos e etos, é o logos, é a lógica, é o encadeamento da ideia. Isso que o examinador vai estar te avaliando de forma mais aprofundada. Ou seja, ele vai querer saber se, da pergunta que ele te fez, se você consegue concatenar, organizar ideias de forma tal que explique com clareza,
que explique de forma objetiva. Então, você passa todo o seu conhecimento para o examinador dentro de uma resposta. Mas aqui vai abrir dois campos, tá, galera? Abre dois espaços. Presta atenção que isso também é bem importante. Oradores, retóricos, toda pessoa que usa da comunicação, todos nós, podemos ser classificados em dois grandes grupos. Pessoas que sintetizam mais o seu argumento, são aquelas pessoas mais diretas. Ela consegue ter muito conteúdo e falar muito do conteúdo, mas ela é muito direta na formação da sua resposta. São pessoas mais sintéticas. Ou seja, é comum que essas pessoas não tomem tanto tempo do examinador e sejam perguntadas. Então, ela acaba dando a resposta, o examinador muito rápido, às vezes, e o examinador perguntando. É normal? É normal. Não se assusta se o examinador te perguntar demais. Normal, ok? Principalmente se você dá a resposta muito curta. Uma coisa boa para esse grupo de pessoas é que as perguntas do examinador ajudam a guiar a resposta desse indivíduo. Por que o pensamento dele, a forma de se expressar comunicativamente é mais sintético para esse grupo de pessoas? Porque quando ele vai raciocinar top-to-down, ele dá as respostas muito curtas ou não transdisciplinariza muito. Ou seja, a resposta fica pequena. Aí o examinador pergunta de novo. Ele dá outra resposta pequena e tudo bem. Isso é um tipo de pessoa. Um outro tipo de pessoa consegue transdisciplinarizar, consegue tratar mais dos temas top-to-down, e aí acaba, ou seja, lá de cima para baixo, e acaba dando uma resposta mais completa, tomando tempo do examinador, então ele é menos perguntado. Até aqui tudo bem? Joia? Se eu respondi a pergunta da colega, dá um ok. Beleza. Aproveitei que enquanto a gente estava respondendo, carregou aqui as questões que eu tinha selecionado. E podemos começar, pessoal? Me perguntaram sobre o exercício, né? O exercício de fono que eu passei na última aula. Espero que todos tenham feito. Até cobrei lá que vocês treinem assim. Ó, lápis na boca. Acostume-se a falar com lápis na boca. Vai ajudar a sua dicção. Isso ajuda na sua dicção. Ajuda na hora de você falar, ok? Regionalismos de fala, sotaques, nada disso influencia na avaliação do examinador. Agora, a organização completa das palavras, se não comer sílabas, conjugar verbos de forma correta, concordância verbal correta, isso sim é avaliado. Recomendo que vocês, quando eu estou falando aqui com vocês, como professor e com tempo reduzido, eu falo mais rápido. Percebam que a minha comunicação para vocês ela é um pouco mais rápida. Bem, no dia da prova, vocês vão se comunicar de forma mais lenta, prestando atenção na articulação completa das palavras. É por isso que esse exercício é bom, porque ele ajuda a você articular completamente as palavras. Beleza? Abrir a boca na hora certa, no tamanho certo, falando as palavras de forma completa. Não é falar monossilabicamente, mas é falar as palavras completamente. Atenção nisso. Beleza? Eu vou mostrando isso durante as arguições também, tá? Dos colegas. Como eu disse, a gente vai passar um outro exercício de fono para vocês juntarem com o exercício anterior. A gente tem o exercício do lápis. Qual que é o outro exercício que a gente vai colocar agora? É o exercício do bebê. Então, todos os dias, ó. É ridículo, é ridículo. É feio, funciona muito. Atores, palestrantes usam desse exercício, com certeza. Você consultar uma fono, provavelmente ela vai passar alguns desses exercícios, outros mais ridículos. Esse é ainda bem tranquilo. Parou, ó. Perceba, gente, que um bom retórico, um bom orador, ele usa conteúdo
e um monte de técnica, um monte de coisa que é aprendido. Então, você não precisa ser o melhor orador da face da Terra. Mas se você usa as técnicas corretas, ó, articulação completa das palavras, exercícios de fono, exercícios de postura corporal, como eu vou orientar durante a arguição. Se você respira e traz o seu corpo para o tempo presente. Então, tudo isso vai te ajudar a falar melhor, consequentemente, a ter uma avaliação melhor. Muitas dessas coisas que eu estou passando para vocês é melhor avaliado, melhor tratado de forma presencial. Prova oral, treinamento de comunicação, treinamento de retórica, tudo isso na forma online é paliativo, ok? Porque a comunicação necessita dos outros sentidos. Eu necessito ver o corpo completo de alguém, o cheiro, tudo isso influencia numa boa comunicação. Por isso que o ao vivo é muito diferente do online, para o que a gente se propõe aqui. Para você aprender conteúdo, ok. Agora, para avaliar corpo, aprender comunicação e retórica, o presencial sempre é mais completo. Já falei que a gente está se organizando aí para fazer o nosso encontro presencial com outros professores, convidando pessoas que sabem de retórica, professores de português, formados em oratória, retórica, para preparar vocês. Isso demanda tempo e também interesse. Vários aí já se manifestaram com interesse, mas a gente já está triando, estou procurando locais com estacionamento, locais com espaço, com acústica, para a gente fazer um encontro presencial que vale a pena que vocês aprendam efetivamente. Beleza? Ó, hoje a gente estendeu um pouquinho nos prolegômenos, né, nessas partes iniciais, então vamos iniciar as arguições. Tranquilos? Então, quem tiver aí já se posiciona, respira fundo. Quem não teve na última aula, não está recordando, como que eu faço, tá? A gente vai fazer um simulado completo aqui, beleza? Só que não é uma pessoa que vai responder todas as questões, tá? Vamos fazer uma ordem de inscrição, beleza? Então, quem quiser participar da arguição aqui, em grupo, manda o nome, tá? Manda o nome que a gente vai selecionar pela ordem quem está aqui organizado. Então, Vitor, Natália, Karine, Lucas. Aí, pessoal, eu vou pedir o seguinte: se alguém tiver sido arguído na última aula e se inscreveu de novo, tá? Só se manifesta para a gente conseguir arguir todos os colegas, tá? Não é que não pode ser arguído, mas é que se já tiver sido arguído na primeira aula, dê oportunidade para o colega. E só manda a mensagem aqui, tá? Que, eu fui arguído na última aula. Não tem problema. Eu vou arguir todos os colegas e se você já tiver sido arguído, eu organizo para a gente fazer esse ciclo e a gente conseguir avaliar todo mundo, né, arguir todo mundo que está aqui no grupo durante esses dias, tá? Beleza, o Leonardo já falou que não se importa, tá? Pessoal, a observação em retórica ajuda muito, tá? De onde você tira essas informações, professor? Os clássicos da retórica, como Aristóteles, Diógenes, Clementiano, a gente tem também muito da retórica contemporânea, com a Mariana. Tem um livro dela aqui, depois eu olho. Tem vários aí que ensinam a gente, né? Alguns livros do Cialdini, de persuasão, alguns que eu tenho até aqui atrás, tudo isso vai auxiliando a gente. Beleza? Então, vamos lá. Feitas as inscrições. Vitor, tá aí? Estou aqui, professor. Abre. Você já foi arguido na última, não, né, Vitor? Não, senhor. Então, abre aí. Opa, beleza, meu amigo? Certo. Uma boa manhã para você, tá tudo bem? Tudo bem, professor. E com o senhor? Tudo ótimo.
Vitor, meu nome é Felipe Façanha, irei ser o responsável pela sua retribuição na data de hoje. Você está preparado? Posso iniciar? Sim, Excelência. Vitor, o tema é direito administrativo. Você sorteou o tema bens públicos. Eu quero que você disserte sobre direito administrativo e bens públicos. Excelência, o direito administrativo, ele pode ser conceituado sobre diferentes aspectos. Um desses aspectos vai conceituar o direito administrativo como o ramo do direito público, que cuida dos órgãos e dos agentes responsáveis por exercer a função administrativa. Dentro desse contexto, é importante, então, mencionar que o regime jurídico administrativo, ele é um regime jurídico, em regra, regido pelo direito público em sua maior parte, com exceção das entidades estatais que se sujeitam a um regime híbrido, em parte privado e em parte direito público. Dito isso, Excelência, é importante mencionar que os bens, eles seguem a lógica do direito civil, em certa medida. Então, de acordo com o direito civil, os bens públicos seriam aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público. Ocorre que isso, no âmbito administrativo, gera alguns problemas, já que no âmbito do direito administrativo existem pessoas jurídicas de direito privado que exercem funções públicas, exercem atividades públicas, prestam serviços públicos, mas são pessoas de direito privado, então, pela regra do direito civil, essas pessoas, os seus bens seriam considerados privados. Então, para dirimir um pouco essa controvérsia, a doutrina administrativista tende a conceituar que até mesmo os bens dessas empresas privadas que prestam serviços públicos, que fazem parte da administração indireta, esses bens que estejam afetados para a prestação de serviço público, eles também são considerados bens públicos, sujeitos aos mesmos impedimentos que a lei civil atribui para os bens públicos de pessoas jurídicas de direito público. Excelência, concluindo, essa minha fala é o que eu me recordo até o momento sobre bens públicos, Excelência. Ok, Vitor. Você pode me explicar um pouco sobre as corrente exclusivista, corrente inclusivista e a corrente mista no que tange aos bens públicos? Excelência, a corrente inclusivista vai definir, então, que os bens públicos seriam todos aqueles que estão dentro da atividade administrativa, dentro da função administrativa, pouco importando o caráter de direito privado ou direito público da entidade. Já a corrente exclusivista irá mencionar que os bens públicos seriam aqueles caracterizados apenas às pessoas de direito público, excluindo, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado. E a corrente mista, Excelência, traz um pouco a ideia daquela que eu trouxe, que os bens das empresas privadas, de direito privado, mas que estejam afetados à prestação de um serviço público, seriam considerados bens públicos, e aqueles bens das pessoas jurídicas de direito privado que estejam fora do âmbito de prestação de serviço público, eles estariam excluídos e, portanto, seriam considerados bens privados. Obrigado, Vitor. Vamos lá, pessoal. Vamos comentar primeiro sobre a arguição do Vitor. Vitor, muito bom. Você concatenou muito bem os pensamentos, organizou de forma muito bem didática o que você se propôs a defender.
Eu achei muito bom que você não se assustou quando veio uma prova mais, uma questão mais capciosa sobre correntes. Mas eu vi que sua fala alterou um pouquinho. Você, opa, deu aquela. O que está pegando aqui? Você tá aí, Vitor? Travou? Não estou te ouvindo. Você tá sem áudio, Vitor. Meu saiu aqui sem querer, professor. Então, o que acontece, Vitor? Gostei da sua resposta, você concatenou muito bem as ideias, organizou direitinho o seu pensamento. Gostei de você não ter se assustado aí com a pergunta mais capciosa, mais dificilzinha, sobre correntes e classificações. Chama atenção para todo mundo que perguntas que cobram classificações, elas são um pouco mais chatinhas, né? Elas são mais chatinhas, porque classificação é aquilo que determinado autor pensou sobre o direito para facilitar a vida dele. Então, foi legal a sua resposta, porque você não caiu aí nessa dificuldade, tá? Bem, dito isso, uma coisa que muitos alunos se complicam é o seguinte: via de regra, os temas são retirados lá dos pontos específicos do edital. Tá? Aí você pode falar comigo, e essa questão foi pensada para isso. Ah, mas bens públicos diretamente não está no edital. E aí? Só que o examinador, na hora, entrou por um caminho que levava você a responder bens públicos. Ou entrou por um caminho que pode te levar a ter que saber esse conhecimento. Exemplo, se o examinador te pergunta sobre algum bem da Polícia Civil, pergunta o que é a Polícia Civil dentro do direito administrativo, se é uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, sei lá, te pergunta isso. E dentro disso pergunta, e quanto ao regime de bens dessa, ele pode fazer? Pode, porque ele está te perguntando um tópico dentro de outro tópico. E lá no dia da prova, o que você vai falar? Ah, isso aí não está no edital? Pegaram a ideia? Malícia? Então, estejam preparados. Muitas provas orais que eu já acompanhei, que eu já vi, às vezes o examinador te pergunta aquele nome absurdo. Sabe aquele nome difícil que ninguém lembra? Sei lá, o que é teoria dos testículos despedaçados em direito penal. E aí você fala, mas esse nome não está, esse nome eu não vi. Não faz sentido. Você precisa ter uma ideia geral, tá? Você precisa ter uma ideia geral de tudo que está, tá? De tudo que diz respeito ao direito administrativo como um todo, principalmente os conceitos básicos. Beleza, Rafael? Então, para os colegas, não está no edital especificadamente o tema bens públicos, mas essa pergunta inaugural foi para provocá-los. Tá. E se perguntar algo que não está diretamente relacionado ao edital? Eu fiz uma pergunta aqui que foi batata. É isso aqui. E aí, o que eu faço? Respiro fundo, tento dar a resposta mais coerente possível, dentro do meu conhecimento. Se eu precisar usar outros argumentos, eu uso. Se eu precisar usar outras coisas para completar minha resposta, eu uso. Evito sempre o não me recordo, excelência. E aqui que é o ponto, tá? Eu já vi aluno errando. O examinador te perguntou um ponto, como esse, que não está diretamente relacionado no edital. Você vai dar a sua resposta, e se no final você não se recordar, você vai falar que não se recorda do ponto. Você nunca vai falar para o examinador sobre esse ponto, não está no edital, eu não sei. Eu não vi esse ponto no edital. Beleza? Ficamos claros? Por que isso acontece? Porque a gente nunca confronta um examinador diretamente numa prova oral. Eu já vi confrontando o examinador. Não, mas isso aí, você está errado, isso não é assim, não faz isso.
Beleza? Obrigado, Vitor. Natália, pode falar? Oi, professor, boa tarde. Uma dúvida somente. Quando o senhor perguntou em relação a essas correntes, eu não me recordava do conceito delas. Mas, pelo próprio nome, eu acho que eu conseguiria desenvolver algo. Eu posso, neste caso, arriscar, mesmo dizendo, talvez até inventar alguma coisa, mas como pelo nome eu consigo ali tangenciando, ou é melhor eu dizer que eu não me recordo e não correr o risco de ser mentirosa? Natália, excelente a sua pergunta, tá? Muito boa. Olha só, você inicia a sua frase, se você não está lembrando muito ao certo, está com medo de errar, mas vai criar uma resposta com o seu conhecimento e você não sabe especificadamente o que cada corrente fala, você inicia a sua frase com salvo o melhor juízo. E aí você matou, ok? Salvo o melhor juízo, excelência. Sobre esse ponto, aí você vai falando. Porque das duas, uma, o examinador vai te buscar, vai te jogar no eixo, vai falar, não, não é por aí, ou tal, ou ele vai te jogar no eixo, ou ele vai falar que não é esse caso, beleza? Mas, em todos os casos, eu sempre falo, olha, arrisca, sim, a responder a questão, como que você entende. Você pode até ser sincero com o examinador, pessoal. Excelência, salvo o melhor juízo, utilizando os conceitos da doutrina, já que nesse momento não me recordo especificadamente sobre esse termo, eu poderia falar que inclusive é isso, exclusivo é aquilo, etc. Beleza, Natália? Usa Beleza, porque obrigada. salvo o melhor juízo no início, que vai te ajudar bastante. Fala, Vitor. Então, professor, pegando o gancho da Natália, nessas correntes aí que o senhor me perguntou, eu não fazia ideia do que eram. E eu inclusive, estou na dúvida, queria saber do senhor se eu fui no rumo certo, porque, na verdade, eu inventei a resposta de acordo com os termos que o senhor me deu aí. Perfeito. Olha só, vou falar a resposta que está aqui no meu gabarito, tá? Um minutinho. Corrente exclusivista. Para alguns doutrinadores, o conceito de bem público deve estar necessariamente vinculado à ideia de pertencerem ao patrimônio de pessoas jurídicas de direito público. É a visão defendida por José Carvalho Filho. Tá? Corrente inclusivista, que foi a que você trouxe, logo no início da sua resposta, né? Os defensores dessa concepção consideram que bens públicos todos aqueles que pertencem à administração pública, direta ou indireta. E a corrente mista adota o ponto de vista intermediário. Entende que são bens públicos todos que pertencem a pessoas jurídicas de direito público, bem como aqueles afetados na prestação de serviço público. Você não usou exatamente essas palavras. Você não gabaritou a questão, falando tudo que estava aqui, joia? Mas você tangenciou o tema. Na prova oral, galera, vocês não vão, muito dificilmente, vocês vão gabaritar um tema. Falar tudo, bater tudo certinho. Mas é uma classificação de um tema que nem está diretamente relacionado ao edital. A pergunta foi executada para mostrar para vocês o que não deve fazer, não confrontar o examinador, que é não falar que o tema não está no edital, que é tangenciar uma classificação com que vocês já têm de conhecimento. Por isso foi perfeita. Sua resposta foi boa. Eu avaliaria aí com 7, 6,5, 7. Joia? Obrigado, professor. Tudo jóia, pessoal? Mais alguma dúvida? Essas dicas que eu dou aqui, eu entrego mesmo o ouro, né? Essas aqui não caem no Enem, não, viu? Como diz o Peninha. Essas dicas aí, vocês não acham em qualquer lugar, porque eu estou abrindo o jogo mesmo, viu? Vamos lá. Próximo aí, que estava escrito, Natália. Eu, professor. Natália, nosso tema será de direito constitucional.
Vou aproveitar um detalhe que vocês estão aqui, vou dar, só um minutinho, tá, Natália? Vou dar uma dica aqui de ouro. Essa aqui vale ouro mesmo. Acho que eu falei na última aula, às vezes alguém não acompanhou, é o seguinte. Esse aqui é o saco que você está selecionando os temas, tá vendo? Você vai puxar lá do saco, de uma caixinha, etc. Às vezes é um cartãozinho quadradinho que dá para você ver, tá? Aí você pode ter uma malícia, né? Tem lá, em vez de você puxar um cartãozinho só, puxar uma pedrinha só, você com a mão lá dentro, você dá uma olhadinha e puxa dois, né? E solta um e pega outro. Por que você vai puxar dois, né? Ou você dá uma olhada lá, às vezes tem um número virado, aí você vai, não, esse número aqui eu não quero, não, vou pegar outro. Porque vocês conhecem o edital, gente. Isso aqui é malícia, que não é coisa do errado, tá? Que eu estou ensinando para vocês. Vocês não conhecem o edital? Vocês sabem que o tema de direito administrativo mais cabuloso é lei orgânica. É o que vocês têm mais dificuldade. E vocês sabem que lei orgânica é o ponto final do edital. Se for os números, né? Você bate o olho lá, direito administrativo. Você vê lá que os pontos estão sendo sorteados, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, não está separado como no edital, 2.2, 2.2.2, tá, 1, 2, 3. Se é um número muito para frente, você não pega. Por quê? O tema de lei orgânica está na parte mais adiantada do edital dentro do direito administrativo. Pegou o macete, a malícia? Aí você procura os temas iniciais, número 1, número 2, que normalmente são os temas que vocês viram mais vezes, né? Porque são temas de conceitos básicos. Oi, Natália. Professor, vou ser bem breve, para não demorar demais aqui. Eu imprimi o edital e cortei em papelzinho e estou sorteando e fazendo arguição para mim mesma, né? E eu reparei que, às vezes, quando eu seguro o papel e eu olho, eu vou lembrando mais fácil. Eu vou olhando o tema, entendeu? Eu posso fazer isso? Pode. Porque você sorteou o edital, olhou lá, aí ele vai pedir para te entregar, né? Para você entregar. Se for para o sorteio por papel, tá, gente? A FGV, a banca, primeira vez da banca, ela pode mudar a forma de sorteio. Sei lá, uma caixa, né? Mas dificilmente vai ser algo diferente. Ou o examinador puxar o tema para você, aí você não vai ter essa malícia. Mas se for igual foi nas últimas, se você estiver botando a mãozinha lá, você pode tentar puxar um tema com um número mais inicial. Via de regra, em todas as matérias, os números iniciais são mais tranquilos, porque vocês viram eles mais vezes. Por toda vez que vocês iniciam o estudo, vocês veem aquele ponto, aí vocês vão fazer revisão, vocês passam por aquele ponto de novo. Como é conceito inicial, o professor está sempre falando sobre aquilo, então aquilo fica mais fresco na sua memória. Então, busquem sempre os temas iniciais. Em direito constitucional, é melhor falar sobre o conceito de Constituição do que falar sobre controle de constitucionalidade difuso. Pelo menos acredito eu que uma questão é mais tranquila de se responder do que outra. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Natália, meu nome é Felipe Façanha, serei o examinador na arguição de hoje. Seu tema é Direito Constitucional. Você sorteou o tema Controle de Constitucionalidade. Sobre o tema Teoria do Controle de Constitucionalidade, ponto 3.12.1. Teoria do Controle de Constitucionalidade. Eu quero que você disserte sobre esse tema. Excelência, acerca do controle de constitucionalidade, ele é um instrumento para que se realize o controle da legislação infraconstitucional e também das emendas constitucionais em face da Constituição de um Estado. Sobre os sistemas que buscam dividir os tipos de controle de constitucionalidade que podem acontecer, existe o sistema americano e o sistema europeu. O sistema americano trabalha com o controle difuso ou concreto de constitucionalidade, então os tribunais e juízes vão poder exercer
o controle de constitucionalidade das leis e atos administrativos em face da lei maior de um Estado. Isso, via de regra, vai acontecer de forma esparsa nos órgãos do Poder Judiciário e com efeito limitado, via de regra, limitado às partes e com efeito vinculante também apenas às partes. Já o sistema europeu, ele é um sistema que trabalha com controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Então, aquela demanda, aquele ato administrativo ou legislativo vai ser submetido ao controle de um tribunal específico que vai realizar a análise de constitucionalidade daquela demanda, que, via de regra, terá efeitos para todos, erga omnes, e vinculante em relação aos órgãos da administração e os demais órgãos do Poder Judiciário. No Brasil, no que tange ao sistema adotado para o controle de constitucionalidade, o Brasil adota o sistema misto ou híbrido. Então, vai englobar aspectos relativos tanto ao controle concreto ou difuso, quanto ao controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. Um órgão que merece destaque neste controle seria o Supremo Tribunal Federal, que vai ter a última palavra na declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. Também é importante ressaltar os instrumentos por meio dos quais esse controle vai ser realizado, como a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que apresentam diplomas legislativos específicos que buscam regulamentar esses instrumentos. Também tem a ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental, que pode ser utilizada, inclusive, em face de atos anteriores à Constituição, mas não seria um controle de constitucionalidade propriamente dito, mas uma análise de recepção ou não recepção. Em relação, portanto, Excelência, em relação a esses aspectos essenciais e introdutórios do controle de constitucionalidade, esses são os elementos que se destacam. Excelente, Natália. Muito boa a sua resposta. Por que estava... concatenou direitinho as ideias, respirou fundo, falou tudo o que sabia, e é isso, fechou o seu argumento. Isso é importante demais. Iniciar o tema, desenvolver e fechar. Você fechou o tema legal. Então, olha só, controle de constitucionalidade não é um tema fácil, beleza? Sua resposta demorou aí cerca de 3 minutos e pouco. Excelente. É óbvio que aqui a gente reduz, tá, gente? Lá fariam mais 2 ou 3 perguntas dentro desse tema, ou sortearia um novo tema. Mas essa sua resposta já ganhou o examinador. Por quê? Você respondeu de forma correta, de forma concatenada, organizando o pensamento, muito bom, tirou um pouco da sua ansiedade, porque parece que você entrou para responder muito travada, muito tensa, mas eu reparei, mesmo aqui, com as dificuldades da tecnologia, se tivesse ao vivo seria muito mais fácil, você colocou uma postura correta do seu corpo, você estava ereto, você não tremeu, pelo que eu vi aqui, em que pese a sua imagem não está 100% fixada aqui, que ela tá em celular, né? Mas eu percebi que o seu corpo estava ereto. Então, excelente avaliação, tá? Um 8, por aí, com certeza, 9, foi uma boa resposta. Aí, o pessoal que está assistindo, pega o padrão da Natália, como pega o padrão das outras avaliações. No primeiro dia, teve avaliações, arguições muito, muito boas. E sigam de exemplo, tá? Sigam de exemplo. Olha, ela começou falando sobre os aspectos introdutórios do controle de constitucionalidade. Eu tenho controle concentrado, controle difuso, eu tenho controle de matriz estadunidense, eu tenho controle de matriz europeia ou austríaca. Excelente. Para você... Pode falar. Desculpa, é o que eu saí sem querer, mas eu acho que eu consegui entrar de novo com uma nova conta. Consegui, eu estou te acompanhando aqui. Obrigada pelo feedback, eu estava muito nervosa. Não, mas deu tudo certo, foi uma excelente resposta. Para você, Natália,
gabaritar, tirar 10, 10, 10, uma resposta sua que foi excelente, só faltou a cereja do bolo, que é o recheio do argumento de autoridade, por exemplo. O controle austríaco, preponderante, baseado no Kelsen. Sabe aqueles argumentos de floreio? Uhum. Isso aqui é para tirar 10, tá, galera? E numa prova oral, 6 a 10, 7 a 10. Mas foi muito boa a sua resposta, parabéns. Vamos lá? Próxima. Karine. Karine é a nossa próxima candidata? Karine está aí? Aqui. Oi, Karine, tudo bem? Boa tarde. Pensa. Tudo bem? Tô. Normal, tá? Tensão e ansiedade em uma medida controlável é excelente. Pessoal, eu fui orador, só enquanto eu seleciono a questão, eu fui orador em todas as turmas que eu formei. Todas. Desde o ensino fundamental até a formatura do delegado de polícia, eu fui orador e eu sempre trabalhei com retórica. E toda vez que eu tive que fazer um discurso, dar uma palestra, dar uma aula, toda vez que eu entro para dar aula, dá um friozinho na barriga. Hoje menos, porque eu dou milhares de aulas, inúmeras aulas. Mas toda vez que eu vou falar com um público diferente, num palco diferente, uma palestra diferente, dá um frio na barriga, dá uma ansiedade. Inclusive, eu tenho lá nas minhas redes sociais, acho que tinha no YouTube até pouco tempo, o discurso que eu fiz na formatura nossa para delegados. Quando eu cheguei para fazer o discurso, era gente até o fim da vista, com governador, com chefe de polícia, um monte de autoridade, e a gente preparei o discurso, né? O discurso era lido, só que até para você ler, você tem algumas técnicas, e a gente acabou usando algumas técnicas, ficou muito, muito bacana. Técnica de entonação, etc. Mas eu estava assim, com a barriga, parecia que tinha um monstro lá dentro. Então, vamos lá. O seu ponto, Natália Gontijo, Karine Gontijo. Meu nome é Felipe Façanha, serei o responsável pela sua arguição na data de hoje. O seu ponto selecionado em direito penal é teoria das penas. Ponto 5.7, teoria das penas, penas em espécie, aplicação, dosimetria, regime de cumprimento de pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação e reabilitação. Sobre esses pontos, eu gostaria que você dissertasse, falasse um pouquinho para mim sobre esse ponto. Excelência, no que tange a teoria da pena, primeiramente, deve-se salientar que existem escolas que trazem a finalidade da pena, no qual tem a escola clássica, que dispõe que o efeito da pena deve ser aquela retribuir um mal causado. Tem outras escolas, como no caso daquele efeito que pode ser causado tanto para a sociedade quanto para o indivíduo infrator, tanto de forma positiva quanto negativa. No que tange especificamente às penas, o nosso ordenamento jurídico, ele adota um sistema em que o juiz ele deve analisar 3 aspectos. A primeira fase diz respeito às circunstâncias judiciais, que devem ser fixadas, tomando por base o parâmetro legal. De acordo com o entendimento doutrinário, deve-se aumentar em 1/8 a pena base ou a qualificada de um delito, no caso de existir alguma circunstância judicial negativa. A segunda fase, na fixação da pena, leva-se em consideração, excelência, as agravantes e atenuantes, no qual também deve-se estar limitado àquele quantum que, não podendo reduzir aquém do mínimo, nem aumentar além do mínimo que está previsto para o tipo.
Por fim, existe a causa de aumento ou de diminuição de pena, no qual ela estará prevista para aquele tipo, para aquela infração em específico, neste caso, podendo aumentar mais do que o preceito secundário dispõe. Excelência, o Código Penal traz os regimes de início de cumprimento da pena. O regime, ele pode ser fechado, semiaberto ou aberto. O regime fechado será aplicado no caso de uma pena privativa de liberdade ser superior a 8 anos. Já o regime semiaberto, Excelência, será aplicado caso a pena seja maior que 4 e menor ou igual a 8 anos. Por fim, o regime aberto deve incidir no caso da pena ser inferior ou menor a 4 anos. Existe um entendimento, Excelência, no que tange ao reincidente, no qual será possível a aplicação do regime semiaberto no caso dele possuir a pena, no caso dele ter praticado um crime em que a pena seja inferior ou igual a 8 anos. Excelência, nestes casos, o juiz irá, primeiramente, fixar, seguindo o trâmite, né, quanto à fixação da pena, ele irá fixar o regime inicial. Esse regime de pena é um regime progressivo, reformulando, Excelência, o juiz, ele fixará esse regime e ele deve analisar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. A pena restritiva de direito, ela será aplicada em substituição no caso de crimes dolosos que tenham sido praticados sem violência ou grave ameaça, cuja pena seja menor ou igual a 4 anos, pena máxima. Já no caso de crimes culposos, qualquer que seja a pena. Além disso, para que ocorra, né, essa substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, exige-se que o agente tenha um bom comportamento, seja recomendável em circunstâncias, e que ele não pode ser reincidente específico em crimes que ele já tenha sido condenado, né? Dessa forma, essa restrição se dará, essa substituição, Excelência, se dará no caso de uma pena que seja inferior a 1 ano, vai se aplicar uma medida restritiva de direito, ou multa. Já, caso a pena seja superior a 1 ano, se aplicará uma pena restritiva de direito e multa ou 2 penas restritivas de direito. Já, Excelência, caso não seja possível a substituição dessa pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, é possível, o juiz deve analisar a possibilidade de suspensão condicional da pena. Esse instituto, ele se aplica para aquelas penas em que possuem Excelência, quando não seja cabível a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito, quando o agente ele não pode ser reincidente em crimes dolosos, no caso de ter sido praticado um determinado crime cujo quantum é de até 2 anos, no qual suspenderá a pena por 4 a 6 anos, e no caso de se tratar de uma pessoa maior de 70 anos ou que esteja num estado de saúde extremamente debilitado, é possível a suspensão condicional da pena para aqueles que estão cuja pena aplicada tenha sido até 4 anos, e a suspensão se dará de 4 a 6. Excelência, deve-se salientar que, no caso de uma contravenção penal
é possível suspensão pelo período de 1 a 3 anos, independente do quantum da pena. E, no caso da lei de crimes ambientais, também existe essa previsão, no qual é possível suspensão da pena no caso a condenação tenha ocorrido por até 3 anos, mas a lei não prevê o período que se suspenderá, que aquele condenado ficará sujeito àquelas condições que forem estabelecidas. Excelência, quanto às condições da suspensão condicional da pena, existe, de forma expressa, a previsão no Código Penal, no qual, no primeiro ano de cumprimento da pena, o indivíduo ficará submetido à limitação de final de semana e restrição da liberdade. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, esse período não precisa ser especificamente atinente a 1 ano, é possível que seja um período menor que tenha sido aplicado ao condenado, e é possível, no caso dele ter reparado o dano, a aplicação de outras condições, como restrição da liberdade, como comparecimento periódico a juízo e o impedimento dele se mudar da sua comarca sem aviso prévio ao juiz, dentre outras medidas. Além disso, Excelência, o Código Penal também prevê outros institutos já no âmbito da execução da pena, que seria a progressão de regime e o livramento condicional, no qual o livramento condicional, ele se aplica para aquelas penas privativas de liberdade iguais ou superiores a 2 anos, caso o indivíduo já tenha cumprido, Excelência, 1/3, no mínimo 1/3 da pena, se ele for primário, metade, ele deve ter cumprido mais da metade da pena se ele for reincidente, ou exige-se o quantum de ter cumprido mais de 2/3 da pena, no caso dele ter praticado um crime hediondo, tráfico, tortura, terrorismo, e no caso do crime de associação para o tráfico, salvo melhor juízo, Excelência. Além disso, exige-se também que ele não seja reincidente específico. Aí, neste caso, o livramento condicional possibilita que o indivíduo cumpra a pena em liberdade, atendidos algumas condições, que são tanto condições subjetivas quanto objetivas. As objetivas foram estas já salientadas, as subjetivas são condições como ter tido um bom comportamento durante todo o cumprimento da pena, ele conseguir se manter pela seus próprios meios, conseguir um trabalho, dentre outros critérios subjetivos que são analisados. Agora, com relação à progressão de regime, existe uma diferenciação no que tange ao livramento condicional, no qual o agente, caso ele tenha praticado um crime, Excelência, não, reformulando, Excelência, a progressão de regime consiste naqueles percentuais em que é possível um indivíduo progredir de um regime mais gravoso para um menos gravoso, atendido os quantums que são previstos de forma expressa na Lei de Execução Penal e bem como critérios subjetivos, e inclusive recentemente houve a retomada positivou-se novamente na Lei de Execução Penal a exigência de realizar o exame criminológico. Excelência, quanto a essas questões de pena, aplicação da pena, neste ponto, é isso que eu tenho a dizer no momento. Respira fundo aí, Karina. Estava nervosa? O que aconteceu?
Tava nervosa, sabe por quê? É muita coisa, muita coisa. Eu acho que eu queria ter falado outras coisas no início e eu fui assim, me perdi. Aí eu já queria acabar, porque eu já tava tipo assim, nossa senhora, onde eu tô entrando? Olha só, gente, essa arguição da Karina é muito boa para a gente trabalhar vários pontos. Sempre quando eu falo, lembra de quando eu falo do pensamento top-to-down, de cima para baixo? É para você não se perder. Aqui eu fiz alguma. Aqui eu manipulei você um pouquinho, tá, Karina? Você me desculpa, você não percebeu isso. Mas o que acontece? Quando eu dei o tema para você, que você sorteou, e eu falei tudo o que estava no tema, você se sentiu internamente obrigado a falar sobre tudo que eu tinha te passado. Não foi isso? Eu falei, ó, teoria geral da pena, pena em espécie, aplicação, dosimetria e regime de cumprimento de pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação e reabilitação. Eu falei um monte de coisa. Inconscientemente, como você está na posição de avalianda, e você não percebeu, mas na sua cabeça você falou assim, eu tenho que responder todos os pontos do edital. Tudo que ele me falou daquele ponto sorteado, que é o que eu recomendo. Sorteou o tema, fale tudo sobre ele. Não é isso a primeira recomendação? Então, só que aqui vocês têm que ter um bom senso. Quando o tema é muito grande, que às vezes você nem vai lembrar tudo que estava no tema, ok? Aí você pega os que você lembrar e fala tudo deles. Ó, você não falou de reabilitação, não falou de efeitos da condenação. Você focou em alguns. Perfeito. Né? Mas você se perdeu, porque você ficou tensa, porque você queria tratar tudo. Isso me prova pela sua primeira frase. Você falou comigo assim, eu queria falar tanta coisa e não consegui. Então, quando vocês se depararem com essa situação, ó, vou falar teoria geral das penas e pena em espécie. Eu vou focar nisso. Vou falar desses dois. Tentem sempre limitar, tá, gente? Quantos temas vocês conseguem falar ao mesmo tempo? Porque o ponto 5.7 do edital, ele é toda a teoria da pena menos medida de segurança. É enorme. É muita coisa. E a teoria da pena é uma parte, metade da parte geral. Então não dá para você falar tudo. Então respira. 3 pontos. Vou tratar de 3 pontos. Teoria geral da pena, pena, espécie e livramento condicional, ou do suicídio da pena. Eu vou nesses 3 pontos. Um outro detalhe. Você citou direitinho, eu estava conferindo, tá? Os pontos que você está falando do Código Penal, você está com a memória boa da lei seca. Lugar perigoso entrar em minúcias de lei seca. A não ser que você esteja dominando bem, você está. Como prazos, datas, etc., né? Perigoso. Pensou se o examinador... Então, me fala as porcentagens das progressões de regime de acordo com a lei de execução penal, tanto para os crimes comuns como para os hediondos. Numa prova escrita e dissertativa, isso é tranquilo, você tem tempo. Mas lá, papum, tantos por cento, complica. Então, cuidado. Se você não está dominando muito bem aquele tema, vai para uma resposta mais ampla, mais genérica. Mas eu gostei da sua resposta, Karine, porque você falou muito tempo, né? Mesmo tendo aí alguns retornos, fez certinho a técnica, calma aí, reformulando excelência, por aí. Melhora um pouco a concatenação da ideia, mas isso foi uma sacanagem minha, porque eu te induzia a isso, jogando todos os temas. Tenho certeza que sua resposta seria 1000 vezes melhor, e se for o caso, mais para frente, eu vou tentar me recordar disso, eu vou voltar a fazer um ponto sobre teoria da pena para você, com um ponto específico. Você vai ver que sua resposta vai mudar completamente. E aí você vai estar na cabeça, eu preciso falar tudo sobre esse ponto só. Mas você teria tirado aí uns 7, 6,5, porque você tratou muito tema, fez uma resposta longa. O examinador poderia ter te interrompido, poderia ter falado assim, cara, quanto ao tema, estou satisfeito, e bom, significa que você falou o suficiente, tá bom?
Parabéns aí, obrigado. Obrigada a você. Galera, tá? Manda um joinha. As dicas estão valendo a pena, pessoal, porque aqui tem muita coisa que não está em qualquer lugar, não, viu? Isso aqui tem muito detalhezinho que é de retórica, de comunicação assertiva, que vocês não acham em cursos nem em aula com outras pessoas que não estudam especificadamente retórica, tá? Vamos lá, falamos com a Karina. Qual que é o próximo? É a Natália? A outra Natália? Oi, sou eu. Deixa eu ligar a Beleza. câmera. Tudo bem, Natália? Tudo bem, professor? Olha, é, aí, gente, a gente está indo para a última arguição em processo penal, e eu prometo para vocês que nos próximos encontros, esse tempo de atraso que a gente teve, eu até tento expandir um pouco, e os comentários eu vou reduzir um pouquinho para a gente tentar fazer mais questões por aluno, ou arguir mais alunos. Aí, galera, eu vou pedir o seguinte, realmente não tem como eu controlar tudo aqui, mas aí o Lucas Jacob e a Eluana Sati, Euana, perdão, tinham se inscrito, não vou conseguir arguir eles. Aí, para a próxima, eles já são inscritos em primeiro espaço, tá, gente? Se alguém puder me ajudar a controlar, os próprios colegas aí controlam, para a próxima arguição, eles serem os primeiros aí, a gente escreve mais dois, eu vou tentar fazer pelo menos 2 simulados na próxima, mesmo que a gente avance um pouco o tempo, tá bom? Belezinha? É a Raiz também, né? A Raiz mandou aqui. Aí, ô Raquel, alguém controla aí quem foram os 3, né, que não foram arguídos hoje, que aí já fica a inscrição para a próxima aula, e aí na próxima aula eu vou reduzir os tempos para a gente tentar fazer pelo menos um simulado, uma arguição e meia, ou arguir 2 alunos sobre cada tema, e eu vou pensar aí para vocês serem mais perguntados, tá bom? Natália, vamos lá? Vamos. Aí, ó, faça uma lista no grupo. Beleza, Vitor? Joia. Deixa a lista lá, qualquer coisa fixada, vocês mandam, eu fixo ela para a ordem de inscrição. Natália, meu nome é Felipe Façanha, perdão, serei o responsável pela sua regulação na data de hoje. O ponto sorteado foi em processo penal, legislação processual penal extravagante, foi o ponto 6.1, sistemas processuais. Sistema inquisitivo, sistema acusatório, sistema misto. E o segundo ponto, que a gente sorteou para você, será princípios jurídicos e políticos do processo penal. Você pode dissertar. Excelência. Oi. Desculpa. Pode dissertar sobre os temas de forma livre, por gentileza. Obrigada. Excelência, em relação aos sistemas processuais penais, importa ressaltar que esses sistemas eles são classificados como sistemas inquisitivos, acusatórios ou então sistema misto. O sistema inquisitivo, Excelência, ele tem como principal característica o fato das funções de julgar, defender e acusar se concentrarem em uma única pessoa. Esse sistema, ele é clássico da Inquisição, onde o juiz, ele mesmo ofertava a acusação, julgava o processo e defendia o acusado. É um sistema onde o acusado, ele é visto como um objeto do processo e não como um sujeito, uma vez que não lhe são ofertadas quaisquer garantias processuais. Inclusive, nesse sistema, busca-se a verdade absoluta, admitindo-se, inclusive, técnicas de tortura a fim de se obter uma pseudo-confissão. Esse sistema, ele tinha também como característica... Oi. Natália está aí?
Pessoal, foi eu ou a Natália que caímos aqui? A Natália? Parece que a Natália perdeu a conexão. Ela estava indo por um caminho muito bom, viu, gente? Quantas vezes ela está retornando, já vou comentando o início da resposta dela. Ela retornar. Vamos lá. Perceberam que eu estava arguindo, iniciando a arguição, e ela já veio para fazer a resposta? Perceba, então, que ela não respirou no início da resposta dela. Então, teve aquela 1, 2, 3, né? Então, assim que o examinador te pergunta algo, que pede, espera ele, conta de 1 até 3, respira fundo e volta. Ah, ela deve estar retornando aí. Natália? Natália? Bem, Natália está aí? Agora eu acho que eu que perdi a conexão, né? Parece que ela retornou aqui. Oi, minha internet caiu. Ah, não tem problema, não. A gente percebeu. Estávamos te aguardando, tá? Ai, dá para continuar? Ou Claro que dá, velho. eu posso continuar semana que vem? Não, pode continuar. Pode ser, eu entro aqui pelo celular. Faz o seguinte, Natália. Eu estava comentando, inclusive, isso. Olha, por que a gente encontrou a nossa fala? Porque você respirou pouco. Então, se respira fundo agora. Certo. E volta a falar. Pode começar do início, tá? O seu tema é sistemas processuais, tá bom? Pode. Tá bem. Excelência, em relação aos sistemas processuais, a doutrina classifica esses sistemas como um sistema inquisitivo, um sistema acusatório, ou então um sistema misto. O sistema inquisitivo, ele tem como principal característica o fato das funções de defender, acusar e julgar se concentrar nas mãos de um único sujeito, que no caso é visto como um sujeito inquisitor. Esse sistema, esse processo, ele é um processo onde o réu, ele não é considerado um sujeito, mas sim um objeto do processo, uma vez que não lhe são conferidas garantias processuais. Inclusive, nesse processo busca-se uma verdade absoluta, uma verdade real, motivo pelo qual admite-se, inclusive, técnicas de tortura a fim de se obter ali uma pseudo-confissão. Esse processo também, ele tem como característica o fato de ser um processo sigiloso. Contrapondo-se ao sistema inquisitivo, nós temos o sistema acusatório. O sistema acusatório, ele é caracterizado pela divisão das funções do processo, existindo um órgão responsável pela acusação, um órgão responsável pela defesa e um órgão responsável pelo julgamento. Esse processo, por outro lado, ele é um processo público que, inclusive, permite que a sociedade, todos aqueles controlem todo o andamento processual. O réu, ele passa a ser visto como um sujeito de direitos, uma vez que lhe são garantidas diversas garantias e direitos processuais, como o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa e, principalmente, o respeito à sua integridade física. O sistema acusatório, excelência, ele é o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico. Podemos tirar como fundamento dessa afirmação a Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público a competência privativa de promover a ação penal nos crimes de ação penal privada, mas também agora essa adoção do sistema acusatório está prevista expressamente no Código de Processo Penal, salvo melhor juízo no artigo 3º-A, que foi inserido pelo pacote anticrime.
Dando continuidade, o sistema misto, ele é um terceiro sistema desta classificação, e de acordo com ele, há uma junção dos dois outros sistemas, sendo o processo dividido por duas fases, uma fase inicialmente investigatória, onde vigoraria um sistema mais inquisitivo, com essa concentração de funções, e, posteriormente, uma fase processual, onde haveria ali essa divisão de funções entre acusação, defesa e julgador. Já agora, partindo para o segundo ponto da arguição, Excelência, em relação aos princípios que regem o processo penal, é importante ressaltar que a Constituição Federal, ela prevê diversos princípios que devem ser observados no âmbito de um processo penal, como o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do juiz natural, que demanda ali a necessidade de um juiz competente para poder julgar um processo e proíbe a criação de tribunais de exceções, de tribunais posteriores a um fato para julgar um fato determinado. Outros princípios processuais que são regidos previstos, melhor dizendo, na Constituição Federal, é o princípio do Tribunal do Júri, que lhe confere a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, a inadmissibilidade de provas ilícitas, princípio este também que está previsto expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 157. Outros princípios que fundamentam o processo penal seria da obrigatoriedade, no que diz respeito à atuação do Ministério Público, da indisponibilidade da ação penal pública e diversos outros princípios. Os princípios, Excelência, eles são de grande importância no ordenamento jurídico, porque são vetores interpretativos, e no processo penal eles também ostentam essa importância, uma vez que eles visam assegurar um melhor andamento do processo, visando ali a concretização da lei de uma forma legal, justa, de acordo com o ordenamento jurídico, e protegendo também o acusado, e garantindo ali efetivamente os seus direitos, principalmente seus direitos processuais. Essas são minhas considerações sobre os pontos, Excelência. Excelente, Natália. De acordo com a pragmaticidade do direito processual penal e correlacionando com os sistemas processuais, onde se inseria a gestão da prova nos respectivos sistemas, pensando eles como um sismógrafo da democraticidade do nosso ordenamento jurídico? Excelência, no sistema inquisitorial, a gestão da prova ela se concentraria nas mãos do órgão julgador. Até penso porque as funções nesse sistema elas se confundem. Então, o juiz ele seria responsável por produzir as próprias provas e por julgá-las. Já no sistema acusatório, essa gestão da prova ela é uma atividade principal do órgão acusador, recaindo a ele, melhor dizendo, o ônus probatório e a produção dessas provas, sendo o juiz um mero receptor das provas, o qual irá julgá-las de acordo com o seu livre convencimento motivado. No entanto, Excelência, nada impede que o juiz ele tenha uma função ativa em relação à produção probatória em determinadas ocasiões, como, por exemplo, determinando ali a produção de uma prova antecipada, ou visando até mesmo complementar, melhor dizendo, a produção probatória feita pelo órgão ministerial. Perfeito, Karine. Natália, perdão. Muito boa a sua resposta. Vamos lá. Excelente. Viu como, quando a gente tem pontos menores, fica mais fácil da gente focar? Como que pontos iniciais a gente tende a ter uma resposta muito mais completa, principalmente porque sistemas processuais, normalmente, é um tema que é muito, muito caro para os processualistas penais, eles trabalham muito ele. A crítica do sistema processual, a questão da gestão da prova, ela ser um sismógrafo, né, do nosso ordenamento jurídico quanto à sua liberdade, democraticidade, etc.
Então, sempre que vocês pegam isso de anos que eu preparo gente para a prova oral, que eu preparo gente em retórica, sempre que a pessoa tem um conhecimento basilar, aquele conhecimento fundamental da disciplina, e pede para falar sobre ele, tem a resposta mais satisfatória. A resposta foi completa, um 8, 9, com certeza. Você trabalhou tudo direitinho, não se assustou com uma pergunta mais complexa em termos de gramática. Você já pescou, poxa, ele quer saber de gestão da prova, eu vou falar de gestão da prova. Então, ficou muito bom o seu argumento. Vi que você não estava tão nervosa, pode melhorar um pouquinho a postura, Natália. Não sei se é porque você está em outro local, que às vezes saiu de um lugar de outro, está sem escuro de cadeira, mas eu percebi que seu corpo, mesmo online, estava muito projetado para frente. Se você faz uma prova oral com o corpo projetado para frente, seu diafragma está comprimido. Você tende a tremer, a suar, a cansar. Então, ó, se a prova é sentada, postura ereta, 2 pés no chão, mão sobre as pernas ou sobre a mesa, próximo ao corpo, e se falar gesticulando, bota a mão próximo, porque gesticular também é comunicação, gesticula com a mão, não tem problema nenhum. Joia? Pessoal, obrigada. Obrigado. Hoje a gente estourou um tempinho a mais aí, porque eu também atrasei um pouquinho, mas eu tinha um tempo a mais hoje disponível, então a gente aproveita ele. Dá um ok lá no grupo ou aqui, se manifestem quem participou da arguição, se eu posso colocar essas aulas de alguma forma, disponibilizá-las para vocês, provavelmente lá no YouTube. Próxima arguição, vamos manter quarta-feira, a princípio, meio-dia, novamente. Caso tenha alguma alteração na minha agenda, eu informo. Estou muito satisfeito com as respostas de vocês estão muito bem preparados. Eu vou terminar a gravação, se vocês precisarem, eu ainda fico 3 minutinhos aqui para alguma pergunta específica.